Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Farol. Hoje temos aqui connosco a Ana Maria. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. É um prazer tê-la cá. E nós estamos cá para falar acerca da pessoa de Jesus. E porquê é que nós estamos a falar acerca da pessoa de Jesus? Desde que Jesus deixou este mundo, passaram cerca de 2000 anos. E ao longo desses 2000 anos, têm havido pessoas de diferentes nações, diferentes idades, diferentes estatutos sociais, que seguem Jesus como seu Senhor, como seu Mestre, como seu Deus. Ao ponto de, em muitas situações, darem a vida por isso, não é? E passaram cerca de 2000 anos e ainda hoje continuam a haver pessoas que afirmam que se relacionam com Jesus, que têm uma vida em obediência àquilo que Jesus diz através da sua palavra, que é a Bíblia. E nós queremos trazer aqui ao podcast pessoas que nos venham contar a sua experiência. Sim. Não é? Sim. Porque das duas uma, ou as pessoas enlouquecem e começam a falar e a obedecer a alguém que não existe, não é? Ou de facto tem que existir algo para que pessoas como a Ana Maria, que nós sabemos que é uma pessoa que está bem a nível de saúde mental, não é? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas que afirma que Jesus está vivo e que tem um relacionamento com Jesus e que Jesus transformou a sua vida. Exatamente. Exatamente. Ana Maria, pode-nos contar um pouco da sua vida, mais a questão mais pessoal, a profissão que a Ana Maria teve? Sim. De onde é que nasceu? Sim. Assim, meu nome é Ana Maria. Tenho 76 anos. Nasci no Porto, numa família católica. E recebeu instrução? Sempre recebi a instrução católica. Como era comum? Ia sempre à missa. Como era comum na nossa cultura, não é? Exatamente. Ia sempre à missa. Até porque quando eu era novinha, com meus 13 anos, 14, eu lembro-me que ia à missa e não percebia nada, porque era em latim. A sério? A sério. E eu não percebia nada. Você ainda é do tempo em que a missa era em latim? Era em latim. Tem mais ou menos ideia de há quantos anos é que terminaram as missas em latim? Não sei, mas eu devia ter para aqui 14, 15. Eu lembro-me de ser novinha, de ser pequena, e as missas eram em latim. Eu digo isto porque eu pensei que tivesse sido já para aí há 200 anos que tinham terminado as missas em latim. Não. Eu ainda assistia às missas em latim. Pronto, eu ia porque os meus pais iam e mandavam-me ir. Era a educação que eu levei, não é? E mas não percebiam absolutamente nada do que era dito? Eu não percebia, só a gente dizia amém. A gente dizia amém. Okay. Até que os padres não estavam virados como estão atualmente para nós. Estavam de costas sempre. E estavam sempre de costas. Eu não tinha esse conhecimento. Eu também fui educado a nível religioso na igreja católica, não é? Tu és muito mais novo. Sim, mas não tinha essa consciência de que, primeiro, que tivesse terminado há pouco tempo essa questão da missa em latim, e depois que dessa situação dos padres darem a missa de costas. Portanto, davam a missa viradas, que é para o crucifixo. Virado para a parede, sim, para o crucifixo. Que está por trás deles agora. Exato. E pronto, eu fui assim educada, mas eu sempre queria entender. Eu gostava, então quando começou a missa a ser em português, eu gostava de comprar um missal, que era o que se comprava na altura. O que é o missal? Era vendido na igreja, faz de conta que é como uma Bíblia, é um livro. Ok. É um livro que nos ajuda a seguir lá o que o padre diz, não é? Eu levava aquele missal. É um livro com algumas regras para a vida, é isso? Regras da missa. É para a missa, ok. Regras da missa. Como é que nos devemos comportar na missa e tudo mais. E responder as respostas. O padre dizia a gente as respostas. Quando a missa é uma espécie de um guião.
Pronto, Ok. era um missal. Porque as pessoas não sabiam porque era em latim. E depois precisavam desse guião para saber Quem estar na missa. queria comprava. Vendia-se Ok. na sacristia e a gente comprava. Ok. Mas mesmo assim era pouco explícito. Muito pouco explícito. Eu nunca entendi, verdadeiramente nunca entendi. Mas pronto, entretanto, fui passando, casei e... Deixa-me fazer aqui uma pergunta. Você ia à missa, sim. mas diz que, ao contrário de muita gente, não é? Que queria saber. Queria saber. Então você E tinha... nada era explicado. E eu olhava para o missal e eu só via as respostas que tinha que dar, não é? E eu dava Quando as você diz que respostas. queria saber o quê? Queria saber quem Queria era saber Deus? quem é Deus. Tinha questões Quem é acerca Jesus, de Deus. porque havia Páscoa, havia Natal e fazia-se festas. E eu não queria entender o que era realmente, o que era aquilo, não é? Eu queria entender. Você hoje, o que é que pensa sobre esse sede de conhecimento que tinha nessa altura? Sentia que era já Deus a trabalhar em si? Talvez fosse. Talvez o Senhor já me tivesse escolhido, não sei. A chamar, não é? Para o chamar, não sei. Sei que, pronto, eu tinha sempre muita curiosidade, mas entretanto casei, fui para a França, que eu estive em França, estive quase 10 anos, não chegou a 10 anos. Por causa do trabalho, não é? A trabalhar, sim. Tive os meus 2 filhos e, entretanto, o meu marido ainda ficou mais algum tempo, eu vim-me embora, os miúdos levavam-os à catequese, sempre foram criados na Igreja Católica. E eu sempre com as minhas... A minha curiosidade de entender, mas pronto, eu seguia com os outros. Podemos dizer que era uma família típica portuguesa, não é? Típica, exato. Ia à missa, emigrou para a França, depois voltaram. Exatamente. É uma história em que muita gente se vai rever, porque muita gente em Portugal viveu isso, não é? Houve uma altura, já tinha os meus filhos grandinhos, com 10, sei lá, mais ou menos o mais velho, com 10 ou assim, que, pronto, apareceu uma preocupação, uma aflição, porque aparece sempre com as crianças doenças e isto e aquilo, e eu punha-me de joelhos, e eu rezava, e eu rezava, e eu rezava, e eu era assim: ó Senhor, mostra-me a verdade. Há tanta confusão na minha cabeça. Eu tanto gostava de saber a verdade. Mas eu dizia isto a chorar. Ai, Senhor, eu gostava tanto de saber a verdade. Quem é o Senhor? Quem é Jesus? Como é? Eu vejo no Natal, Jesus nasceu. Eu vejo na Páscoa, Jesus morreu. Mas com que propósito? Porquê? Porquê é que aqueles homens mataram Jesus? Que gente tão má? Eu pensava assim. Até que um dia o padre na missa disse: as pessoas todas deviam ter uma Bíblia em casa e deviam ler a Bíblia. E aquilo ficou-me na cabeça. Eu, com os problemas que tinha, cheguei a ir por 10 anos seguidos a Fátima a pé. E numa das últimas idas a Fátima a pé, eu decidi comprar uma Bíblia. Tem lá uma livraria em Fátima. E eu fui comprar uma Bíblia. E trouxe a Bíblia para casa. E tinha sede de ler. Eu lia, mas eu, claro, eu não sabia como se devia ler. Eu lia como que se lesse um livro. E ao mesmo tempo comecei a ver certas histórias. Lia de forma cronológica, da primeira página. Exato. Ia lendo conforme sabia, sim. Ia lendo e às vezes havia partes que eu até me assustava. E houve ali um tempo que eu desanimei. Mas depois, pronto, a vida, há problemas, há os miúdos doentes, há isto, há aquilo, e eu virava-me para Fátima. Eu virava-me para Fátima, que era o que mais nos ensinavam, não é? Era onde tinha a sua fé, não é? Era onde eu tinha a minha fé. E pronto, e um dia, pronto, que me trouxe a Bíblia para casa, e eu comecei a ler assim, pronto, e depois, mas depois houve uma altura que eu digo assim: vou ler os Salmos, é tão bonito os Salmos. Comecei a ler os Salmos. E eu estava feliz a ler os Salmos. Às tantas cheguei ao Salmo 115. Onde diz que as imagens que não são nada, que não respiram. E eu disse: aquilo chamou-me tanto a atenção.
eu ali alertei-me, digo assim, há coisas erradas que eu não entendo. Como é que será a verdade? Ó Senhor, mostra-me a verdade. Eu ajoelhava-me, eu dizia, eu queria realmente aprender. Mas como? Continuei nas minhas leituras, cheguei a Isaías. Sempre sozinha neste percurso? Sozinha. A minha busca. Eu buscava. Sem ajuda de homem algum? De ninguém. Sem Era nenhuma... eu que tinha a necessidade, sei lá, eu tinha uma necessidade de querer saber. Eu queria saber. Cheguei a Isaías 40. A partir Desculpe só fazer aqui uma interrupção, mas eu imagino hoje, não é? O que é uma pessoa sem conhecimento nenhum bíblico a ler o livro de Isaías. Não deve ter sido um percurso fácil, mas isso também é a prova do seguinte, que é quem procurava uma resposta. Quem quer, encontra. Exato, não é? É. E Deus revela-se a quem o busca. Exato, é. Aliás, está escrito. Vós me buscareis e me achareis se me buscares de todo o coração. Exatamente. Eu em lágrimas muitas vezes peguei na Bíblia e pedia, eu queria aprender. Eu queria saber, mas eu queria saber a verdade. A verdade, mostra-me a verdade, e decidiu Senhor. buscar a verdade na Bíblia. Mostra-me a verdade, Senhor. Eu dizia isto. Mostra-me. Quando eu cheguei a Isaías, acho que é 44, capítulo 44, é a partir do 40. E eu comecei a ler que o carpinteiro corta uma árvore. Com um machado, começa a moldar e dali faz um boneco, um santo. Faz aquele boneco. Um ídolo, não é? Um ídolo, pois. E do resto, faz a comida e quer dizer, aquilo tudo assim fez-me. Digo assim, afinal, realmente cá está. O Salmo e Isaías estão a abrir os olhos. Aquilo não é nada, aqueles bonecos. Então eu tinha um altar no meu quarto. Você começou a perceber que havia uma diferença entre a fé que você praticava pois é a verdade. E aquilo que a Bíblia dizia, diz. A palavra de Deus. Portanto, Okay. Se é a palavra de Deus, se foi uma vez o próprio padre que disse que cada família devia ter uma Bíblia. Então a Bíblia é para ler. Ora, eu li. E depois até comparei com outras Bíblias, arranjei uma outra Bíblia para comparar e ver se dizia igual. Mas eu comprei aquela Bíblia em Fátima. Se eu a comprei em Fátima, ora, em Fátima a Bíblia devia ser para mim... Você acreditava, se está em Fátima é porque Exatamente. Não ia estar alguma coisa em Fátima que fosse errada, que fosse errado, na livraria de Fátima. Mas mesmo assim eu comparei com outra versão. E eu aí comecei realmente a alertar. Isso é coisa já de doutor da lei, comparar versões bíblicas, não é? E você sozinha fez isso. Porque eu pensei assim, será que isto é verdade? Será que é mesmo assim? Então, eu tinha um altarzinho, como eu estava a dizer, onde eu tinha uma Nossa Senhora de Fátima grande, um boneco, não é? Que agora sei que era um boneco, para mim era a santa. E tinha o Sagrado Coração de Jesus, e tinha o São Bento, e tinha ali sempre uma lanterna acesa. Eu tinha aquilo. Eu tinha a sua fé naquilo. Naquelas imagens, eu ajoelhava-me diante daquilo a rezar. E depois percebeu que havia uma contradição entre a Bíblia. Exatamente. Mas é curioso porque se ajoelha ali eu em Isaías. Mas é curioso porquê? Porque... diante dos ídolos. Certo. Mas é curioso porquê? Porque você tinha uma fé que lhe foi ensinada. Pois. Desde sempre. Mas qualquer coisa não batia certo. Mas é muito curioso isso, porquê? Porque, repare, você recebeu a instrução Sim. de uma religião que tem milhões de seguidores. Sim. Portanto, dá credibilidade. Recebeu a instrução de homens formados. Recebeu a instrução dos seus pais. Recebi, sim. E, de repente, a Bíblia, para si, tem mais peso do que tudo aquilo... É a palavra de Deus. Eu acho que até... os próprios padres não lêem os evangelhos, eles dizem que é da Bíblia, e o evangelho que eles lêem é... Mas o que fez toda a diferença na sua vida neste caso foi você ter a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Pois, eu tive a certeza, porque então eu comprei em Fátima, eles ali vendem as coisas religiosas. Uhum. E eu, como tinha naquela altura, tinha a minha fé também em Fátima, depois em casa é que eu vi
Mas afinal não tem nada a ver com o que eles nos ensinam a nós. Então nós estamos a ajoelhar diante de bonecos. Não são santos. E depois aquilo daí fez-me uma confusão como é muito que- grande. como é que continuou, eu então? falo com o meu marido, conversámos e diz-lhe assim, olha, não sei, tu é que sabes, mas olha, desfaz-te desses bonecos. Digo assim, não. Eu tinha uma empregada o seu marido também era uma pessoa muito ligada à religião ou nem por isso? Não, nem por isso. Não ligava muito. Eu ia à missa se eu fosse e muitas vezes até nem ia. Portanto, para ele era um bocado indiferente. Era indiferente. Mas eu tinha uma senhora que trabalhava, que me ajudava nas minhas lidas domésticas. E nas minhas idas a Fátima, assim, acho que foi das últimas vezes que eu fui, ela disse-me assim, sabe, a senhora, não sei, mas anda enganada, olha. Eu também li a Bíblia, que eu pus a minha Bíblia na entrada, num móvelzinho que eu tinha, pousava ali, e às vezes à noite sentava-me um bocadinho no sofá e pegava nela e lia um bocadinho, assim. Eu li a Bíblia que a senhora está a ler, porque a minha filha conhece a palavra de Deus, e a minha filha já me disse, há de dizer à dona Anita que deixe de correr a pé para Fátima, porque ela está errada, ela que leia mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe essas senhoras, a dona Teresa e a Alice, que me ajudaram nessa altura, depois de eu já ter buscado, mas estar muito indecisa. Então aí eu disse à Teresinha, eu estava com uma dificuldade na minha vida, estava com uma dificuldade de doença, um problema de doença, e disse à Teresinha, olha, eu realmente estou a ver que estou muito enganada. Eu precisava de alguém que me ajudasse a entender, porque eu sinto que estou enganada. E ela disse-me assim, olha, eu sei que a minha filha segue a religião evangélica. E se quiser ir com ela, olha, não perde nem ganha, vai, não tem nada a perder, vá. E então combinámos, e um dia ela levou-me com ela, e realmente o que eu ouvi, eu vim maravilhada, eu gostei muito. Porque o que eu ouvi era realmente o que estava na palavra de Deus. Era aquilo que eu necessitava, era aquilo que eu buscava, que eu procurava. Tive uma resposta. Então, passados por aí umas 3 semanas, disse para o meu marido, eu vou deitar fora aquilo tudo que temos no quarto. Disse ele, olha, tu fazes o que tu quiseres. Arranja-me um saco plástico que eu não quero mais bonecos na minha casa. Importa só de chegar aqui um pouco mais próximo. Eu não quero Quero mais. ver um pouco de água? Eu não quero mais bonecos. Porque o Senhor não quer isto. E se nós procurarmos a verdade, temos que nos desfazer destas coisas. E daqui para a frente, olha, a nossa vida vai ser diferente. E foi, graças a Deus. Foi. Eu sei que o Senhor vive porque Ele ouve o clamor. E Ele ouviu-me de certeza. Quando eu clamava para saber a verdade, tenho a certeza que o Senhor me ouviu. Ouviu e continua a ouvir. Jesus é para mim o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que eu quero seguir. É com Jesus que eu quero andar. Muito bem. É. Eu estou maravilhado com a sua história, sou-lhe sincero. Porque é impressionante, como já disse, não é? Porque você recebe toda uma instrução, não é? Recebe mas havia qualquer toda coisa a educação. que eu achava que não estava correto, que eu não entendia. Pronto, Mas havia algo dentro de si dentro que a de mim. moveu numa direção. Exatamente, não é? exatamente. E você entende que era a mão de Deus já que Era a mão de Deus, sim. Era que a estava mão a de chamar Deus. por si. Não é? Agora, o certo é que não é fácil a gente tomar a decisão. Nós temos que realmente ter força e ter a certeza de que estamos certos, no caminho certo. Porque é isso que eu sinto. Eu sei que estou no caminho certo, mas enfrentar o mundo não é fácil. Eu trabalhei nas feiras, nessa altura, eu e meu marido vendíamos nas feiras e não foi nada fácil. Mas quais são as dificuldades? Está-me a falar de dificuldades a nível de perseguição religiosa? Exatamente. Pode-nos dar alguns exemplos
Posso. Eu vendia roupas para batizados. Ainda por cima. Exatamente, roupas de criança, mas o mais forte era roupas de batizados, comunhões. E as velas para acompanhar e isso tudo. Eu comecei-me a sentir mal a vender isso. Comecei-me a sentir mal. E comecei a diminuir esses artigos e a tentar meter outros artigos. Comecei a diminuir, pronto, não foi fácil. Foi bastante difícil. E depois os colegas olhavam para mim de lado, porque eu muitas vezes, nas horas vagas, estava sentada e pegava na Bíblia e punha-me a estudar a Bíblia, a ler. E as pessoas criticam muito, porque não entendem. E há mesmo uma necessidade muito grande de levar a palavra ao mundo, levar a palavra às pessoas, porque as pessoas não é por mal. Elas Desconhecem completamente. Desconhecem completamente. E depois nós, por natureza, temos medo ao desconhecido. Exatamente. E então há ali uma barreira, não é? Há uma barreira muito grande. Deixa-me. E muitas vezes somos desprezados. E temos que realmente fazer frente a tudo isso. Porque o Senhor é mais importante. Isso de facto, e como já falámos no outro podcast, é isso que revela quem é que nós temos para nós como nosso Deus. Exatamente. Porque você estava numa situação em que tinha um negócio. Tinha um negócio já lançado e exatamente. Não é fácil ter um negócio, aliás, com contas para pagar e mudar de negócio. Porque eu tive 2 anos de prejuízo. Exatamente. Muito prejuízo. Quem é empresário percebe exatamente aquilo. Quem não é empresário não vai perceber tão bem. Mas quem é empresário ou quem já teve a empresa sabe o que é ter um negócio e ter começado do zero. E você fez isso porque considerou que para obedecer a Deus tinha que deixar aquele negócio. Exatamente. E deixou. Aliás, eu dizia às pessoas, olha, sabe, você vai batizar, mas sabe, a criança não pode, a criança não tem consciência isso, não tem consciência do ato. E nós, quando somos batizados, temos que ter consciência do nosso ato, porque o Senhor diz, sereis batizados e sereis salvos, mas nós temos que ser responsáveis, não é? Temos que tomar uma atitude consciente. Nós, quando somos batizados, somos nós mesmos que temos que desejar o batismo e reconhecer que realmente o batismo é para a nossa salvação. Uma criança não entende. Mas entendo, diziam-me assim, mas entendemos nós por ela, mas não pode ser. Nós não podemos... A salvação é individual. Exatamente, não podemos tomar a decisão da outra pessoa. Tem que ser a pessoa própria a tomar a decisão. Mas isto é muito difícil das pessoas entenderem. Muito difícil, é mesmo muito complicado. É preciso ter a mesma fé que você teve na palavra, não é? Crer que é a palavra de Deus e assumir isso para a sua vida. Exatamente, é isso. Mas você demonstrou realmente que o seu Deus mudou. Mudou completamente. Porquê? Porque o meu Deus é espírito, o meu Deus é... Eu não estou a dizer que foi Deus que mudou, o que eu estou a dizer é que... Não, que Deus não você muda. percebeu, mas é mais para as pessoas lá em casa não serem induzidas em erro. O que eu quis dizer é que você tinha algo como Deus e passou a ter outro o verdadeiro Deus. Como Deus, ao ponto de ter que deixar um negócio para obedecer ao seu Deus, com todas as consequências que isso poderia trazer. Exato. É isso que define quem é o nosso Deus, porque nós podemos dizer que e Ele sempre me ajudou. Exato. O pão nunca me faltou. Passei uma fase um bocado difícil, mas o Senhor sempre me ajudou. Sem sacrifício não se constrói nada neste mundo, não é? Exatamente. Quem quiser construir alguma coisa sem sacrifício não consegue. Aceitei todo o sacrifício, aceitei tudo porque eu sabia que o Senhor que me ia ajudar. O Senhor supera todas as nossas necessidades. Quando nós pomos a fé verdadeiramente no Senhor. Porque isso é que é pôr a fé realmente, porque se eu digo Jesus é o meu Deus, pois. Mas depois, no meu trabalho, a minha conduta é contrária àquilo que a Bíblia diz. Então, Jesus não é o meu Deus. Em tudo. Ele mudou-me em tudo. No palavreado, que a gente tem outra maneira de falar. Totalmente diferente. Quando a gente lê a Bíblia e a entende, quando a gente deseja obedecer à palavra de Deus, a nossa boca não quer dizer certas asneiras. Até isso muda. Até isso muda. Tudo muda, tudo muda. As brincadeiras são outras, tudo muda. Porque
que nós temos realmente o desejo de obedecer ao Senhor. Muito bem. Ana Maria, diga uma coisa, o que é que você, eu imagino que na sua busca das coisas espirituais, uma das questões basilares era o que é que há depois desta vida, Depois não desta é? vida, exatamente. O que é que você pensava antes e o que é que você pensa agora acerca desse tema? Eu antes não sabia nada. Mas pensava sobre isso? Cheguei a pensar muitas vezes, Ou mas não eu era uma pensava... questão que a preocupasse muito? Não, nunca me preocupou muito. Não era muito uma coisa que a Não, preocupasse? nunca Se me calhar quando fosse preocupou mais muito. velha já ia preocupar mais. Talvez, na altura não. Mas pronto, mas eu não tinha ideia, pronto. As pessoas diziam vai para o céu, vai para o céu, vai para o céu. Outros diziam vai para o purgatório. E eu sabia lá, não é? Mas agora, glória a Deus, sei para onde vou. O Senhor Jesus foi-nos preparar lugar. Muito bem. Todo aquele que crê em mim, jamais o lançarei fora. Muito bem. O Senhor foi-nos preparar lugar para que onde Ele está nós estejamos também. É esta a minha fé. Muito bem. E o sorriso com que disse isso demonstra, é bem demonstrativo da sua fé e da confiança que tem. Graças a Deus. Ana Maria, foi um prazer tê-la cá. Obrigada. Eu gostei muito de ouvir a sua história e de certeza que lá em casa também vão gostar muito de ouvir a sua história. Quer terminar com alguma mensagem para alguém, para o mundo, para a família? Procurem uma Bíblia. Procurem realmente escutar a palavra do Senhor e vejam a diferença. É totalmente diferente uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Totalmente diferente. Procurem realmente. Busquem. Porque é preciso realmente ter o desejo de buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Se me buscares de todo o coração. Jesus diz isso e é verdade. E você é a prova disso. Amém. Porque você buscou e encontrou. É verdade. Muito bem. Muito obrigado. Foi um prazer. E nós despedimos-nos da nossa audiência em mais um episódio do podcast O Farol Série Testemunhos. Até à próxima. Até à próxima.